nossas Bíblias em Romanos, capítulo 9. Nós vamos dar prosseguimento a ministrações na carta de Paulo aos Romanos. Desde o início do ano que nós estamos tratando, expondo, ministrando dentro da carta aos Romanos. Então hoje nós seguimos. Então, Romanos capítulo 9, nós vamos ler a partir do verso 30 e vamos entrar já no capítulo 10 e leremos até o versículo 13. Todos acharam? Amém? Romanos capítulo 9, a partir do verso 30, que diz assim: E que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nele crê não será confundido. Capítulo 10. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: Não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: Todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Até aqui, irmãos, verso 13. Eu vou orar novamente. Senhor, peço que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, o Senhor perdoe os meus pecados, som do meu coração, Deus, que o Senhor seja honrado e glorificado. Ajuda-nos a entender esse texto e que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Por favor, Deus, que todos aqui consigam prestar atenção, não estejam dispersos e possamos, ó Deus, de fato, estarmos atentos ao que Tu tens a dizer conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, o tema de hoje vai falar sobre a justificação, que é um dom de Deus. Justificação, que é um dom de Deus. Nós estamos, como eu disse, desde o início do ano, compartilhando a carta de Paulo aos Romanos. E eu queria, assim, é sempre importante a gente recapitular para a gente não perder o fio da meada dentro da carta de Paulo aos Romanos. Do capítulo 1 ao capítulo 3, nós vimos que Paulo falou sobre a condenação, fala sobre a depravação humana,
diríamos que a má notícia, né? Que todos pecaram. E o capítulo 4 e 5, Paulo vai falar sobre a justificação que é pela fé. É a boa notícia, né? Que fomos salvos através de Cristo. Do capítulo 6 ao capítulo 8, nós temos a respeito da santificação, que é um presente que Deus nos concede por conta da justificação. E agora entramos nessa fase do capítulo 9 ao capítulo 11, nós diríamos que como se fosse um interlúdio na carta aos Romanos. Paulo vem trazendo toda a sua tese, toda a sua explicação, toda a sua teologia a respeito do Evangelho, e ele então trata agora nesses capítulos 9 e 11, falando um pouco sobre a história de Israel, como que fica Israel nessa história da salvação, que é contada nas Escrituras, que é falada na palavra de Deus. E é um interlúdio para que no capítulo 12, Paulo vai trazer agora de maneira mais prática, né? O que fazer com tudo isso, com essa teologia que ele apresentou do capítulo 1 ao capítulo 11, e do capítulo 12 ele vai trazer agora como que nós devemos aplicar. Então nós estamos aqui no finalzinho do capítulo 9 e já vamos adentrar também ao capítulo 10. Aos irmãos que estiveram domingo passado aqui, e nós tivemos a ministração de alguns versículos anteriores do capítulo 9, nós vimos que Deus, Ele não falhou, irmãos. A palavra de Deus não falha, as promessas de Deus não falham, e ouvimos também a respeito da verdadeira descendência de Abraão, que a verdadeira descendência de Abraão é a espiritual e não a física. E Deus não é injusto, pelo contrário, Ele é justo, Ele é fiel e Ele é misericordioso. E nós vamos adentrar hoje falando um pouco mais sobre a justiça de Deus, sobre a justificação, temas que Paulo já havia falado anteriormente. A justiça, irmãos, de Deus é que todos mereciam a morte, todos mereciam a condenação eterna, mas Ele, por sua misericórdia, Ele concede, né, a graça, a salvação para aqueles que se arrependem. É importante você fazer esse exercício na sua mente, porque a gente tem falado muito aqui sobre a soberania de Deus e também sobre a responsabilidade humana. E elas, nessa história da salvação, elas se entrelaçam, caminhando juntas, né? Estão sempre ali juntas, elas não são antagônicas, elas não são inimigas. Então Deus é soberano, mas isso não anula a responsabilidade humana, a responsabilidade que nós temos. Nesse finalzinho do capítulo 9, Paulo ele vai retomar esse assunto que ele já havia tratado a respeito da justificação. Paulo, inspirado por Deus, ele resolve bater nessa tecla novamente. Então, nesse texto de hoje, se você perceber, e vai completar no domingo que vem, ele retoma a linguagem muito predominante nessa carta, que é evangelho, salvação, judeus e gregos, e ele também vai falar sobre a justiça de Deus. Paulo então vai reforçar essa verdade, irmãos, sobre a justificação. Então perceba, é importante você estar atento, Deus insistindo com o povo de Israel, povo rebelde, um povo desobediente, mas Deus que é fiel por causa de si mesmo, por conta das suas promessas. Quando nós chegarmos ao capítulo 11, que Paulo fecha essa história de Israel, do capítulo 9 ao capítulo 11, nós veremos, ele fala que haverá um tempo de um grande avivamento que vai acontecer e haverá conversão de muitos judeus. Capítulo 4 e 5, que Paulo havia tratado sobre a justificação. Capítulo 4, Paulo fala que Abraão foi justificado pela fé.
E no capítulo 5, que nós até lemos aqui no início do culto, diz que nós fomos justificados pela fé. Temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus. Paulo já destrinchou sobre esse tema, mas ele quer falar um pouco mais. É o texto de hoje. Nada de novo, repetições de uma verdade já comentada, que nós precisamos estar com isso muito fixo na nossa mente, no nosso coração. Nunca é demais, irmãos, do que se trata principalmente das Escrituras, estarmos lendo e relendo e passando pelo texto novamente, quantas vezes for necessário, para que entre e ela esteja cada vez mais forte no nosso coração. Então nós vamos ver aqui pelo menos 3 verdades a respeito da justificação. Em primeiro lugar, a justificação é pela fé. Eu vou perguntar, vocês vão responder para mim. A justificação é pela fé. Capítulo 9, do verso 30 ao 33. Então essa verdade que nós estamos aqui afirmando, Paulo já tratou sobre ela. E durante todo o texto você vai perceber que está aí inserida essa verdade de que a justificação é pela fé. Paulo começa no verso 30, que diremos, pois? Vai olhando aí na sua Bíblia, vai seguindo comigo para você não ficar disperso. Ou seja, o que significa tudo isso? Tudo isso que Paulo vem falando, e no contexto mais próximo anterior, ele foi falando sobre a soberania de Deus, ele foi falando sobre a misericórdia do Senhor. Então, diante de tudo isso, por conta da incredulidade dos judeus, por conta da rejeição de judeus, versículo 30 diz que os gentios, eles alcançaram a justificação, eles foram salvos pela fé. Versículo 30, que os gentios que não buscavam justificação, vieram alcançá-la, todavia que decorre da fé. Justificação, irmãos, diz respeito de que nós fomos libertos da culpa do pecado. Cristo pagou o preço por nós lá na cruz do Calvário. Está consumado. Deus, em sua soberania, por conta da incredulidade dos judeus, a salvação chega para os gentios. Vira aí uma página no capítulo 11, veja o que diz o verso 11, que nós vamos chegar nele depois. Olha o que diz Romanos 11, 11. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão, ele vem falando dos judeus, mas pela sua transgressão, ou seja, a transgressão dos judeus, veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúmes. E vejam também nos versículos anteriores que foram compartilhados domingo passado, quando Paulo se utiliza da citação do profeta Oséias, verso 25 e 26 do capítulo 9, assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era o meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Então, por conta dessa rejeição, dessa incredulidade de Israel, a salvação chegou aos gentios e eles alcançaram por conta da fé, a que decorre da fé. E o versículo 31 e 32, falando dos judeus, eles não alcançaram a justiça de Deus. Por que eles não alcançaram, irmãos? Porque eles foram por um caminho diferente, equivocado, caminho da lei, pelos méritos das obras, pela observância da lei, que a gente já vem falando sobre isso aqui durante todo esse ano. Então, verso 32, por que não alcançaram? Porque eles não decorreram da fé, eles não trilharam o caminho da fé, de reconhecerem Cristo como Senhor e Salvador. Você olha para toda a carta de Paulo aos Romanos, eles rejeitaram o Messias, eles rejeitaram Cristo, não creram em Cristo como o Messias.
Cristo, irmãos, é a base do Evangelho. Cristo é a base da justificação. Por isso, por conta dessa rejeição, por conta dessa obstinação, eles tropeçaram na pedra, que é Cristo. Está aí no verso 33, que Paulo cita, texto de Isaías 28, versículo 16. Nós sabemos que Isaías ele é considerado o profeta messiânico. Essa pedra que Paulo vai falar aqui no capítulo 9, verso 33, é Jesus, que para os judeus é uma pedra de tropeço. Deixa eu ler para vocês 1 Coríntios 1, verso 23 e 24. Diz assim, 1 Coríntios 1, 23 e 24. Mas nós pregamos Cristo crucificado, e veja o que Paulo diz: escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, aí tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo o poder de Deus e sabedoria de Deus. Mas o que eu queria enfatizar, irmãos, aos judeus que rejeitaram, que não reconheceram, essa pedra é uma pedra de escândalo, é uma pedra de tropeço, e digo mais, irmãos, um tropeço deliberado, uma rejeição deliberada de Cristo. Então Cristo na cruz, aquilo era loucura para os judeus, isso os irritava, os deixava extremamente indignados. Como que pode um Messias, se ele de fato é Deus, morrer na cruz? Isso não entrava na cabeça dos judeus, não entra. Mas para aqueles que creem, crer é fé. Os que trilham o caminho da fé, a justificação é pela fé. Se nós observarmos Isaías 28:16, abrindo um parênteses, irmãos, Paulo, ele cita muitos textos do Antigo Testamento, mas se você fizer sempre uma comparação, há textos que não está ao pé da letra. Você vai lá para Isaías capítulo 28, mas não está, é porque Paulo, muitas das vezes, ele traz a ideia do texto, um resumo daquele texto lá do Antigo Testamento, e coloca aqui na sua carta. Mas se você ler na íntegra Isaías 28:16, para aqueles que creram, essa pedra é uma pedra provada, é uma pedra preciosa, é uma pedra angular, solidamente assentada, e aquele que crer nessa pedra não será abalado, não será confundido, não será envergonhado. Pela fé, eles creram nessa pedra angular, um plano perfeito de Deus, que começou de cima para baixo, irmãos, começou do próprio Deus, sem qualquer mérito nosso. Quem usa essa analogia da pedra, quem também vai falar sobre essa pedra é o apóstolo Pedro. Se você puder ir lá em 1 Pedro capítulo 2, vira aí algumas páginas, 1 Pedro capítulo 2, veja que Pedro vai usar a mesma analogia da pedra, falando de Jesus. E ele diz aqui em 1 Pedro 2, eu vou ler a partir do verso 4. E chegando-vos para ele está falando de Jesus, e chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Pedro também está pensando nessa citação de Isaías 28:16. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Verso 6. Por isso está na Escritura, veja que ele vai usar a mesma citação de Isaías: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que crerdes é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram
essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Até aí, irmãos, deixa eu voltar aqui em Romanos. Israel, os judeus, isso é de muito pesar, irmãos. Eles fracassaram, pois não seguiram o caminho da fé. Eles não reconheceram Cristo como o Messias, como sendo o próprio Deus, o Salvador. E nós estamos edificados nessa rocha, nessa pedra de esquina, pelo caminho da fé. Livres do pecado, livres da culpa do pecado, justificados em Cristo Jesus, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que Paulo já havia dito. Então a justiça de Deus, ela foi satisfeita, ela caiu sobre Jesus Cristo ali naquela cruz. Nós nos recordamos da última palavra de Jesus na cruz, que ele disse: está consumado. Louvado seja o nome do Senhor por isso, irmãos. O caminho é um só, pela fé em Cristo Jesus. Quantas pessoas, quantos que tropeçam em seus próprios enganos? Não é pelo muito fazer que seremos salvos, é sim pelo que Cristo já fez por nós, em nosso lugar, na morte substitutiva. Nós temos apenas que crer nessa obra que foi sobrenatural. Efésios 2 diz, versículo 8 e 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. A justificação é pela fé. Paulo já havia dito antes, capítulo 4 e 5, ele está aqui novamente, batendo nessa tecla. E em segundo lugar, a justificação, ela não é pelo esforço humano. Já falamos que é pela fé, óbvio que ela não é pelo esforço humano, mas vamos olhar mais um pouquinho para o texto, já entrando no capítulo 10, capítulo 9, no versículo 3, nós vimos um profundo desejo de Paulo pela salvação do seu povo. Deixa eu ler novamente para vocês, capítulo 9, verso 3, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. O desejo de Paulo pela salvação dos judeus, dos seus compatriotas. E no capítulo 10, versículo 1, se você puder olhar aí no texto, esse desejo, ele não caiu em esquecimento, ele não foi um discurso vazio, ou da boca para fora, mas esse desejo de Paulo se transforma em intensa oração pelo seu povo. Versículo 1, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Ele usa essa expressão, irmãos, a boa vontade do meu coração. Estou inclinado para isso. Eu não cessarei de orar por eles, fervoroso, como uma das suas prioridades, interceder pelos judeus. A minha súplica a Deus, essa palavra súplica, irmãos, dá a ideia de petição com muita contrição, com quebrantamento, com gemidos. Interessante que no capítulo anterior, que Paulo trata da soberania de Deus, a soberania de Deus não inibiu Paulo de orar pelos judeus, porque infelizmente, irmãos, tem muita gente que tem a ideia, Deus é soberano, Deus escolheu alguns, Deus escolheu aqueles que serão salvos, e aí tem os que não serão salvos, então por que orar?
Se já está tudo já na presciência de Deus desde a eternidade, irmãos, Paulo não deixou de orar. Deus, em sua eternidade, na sua soberania, Ele sabe o começo, o início e o fim da história da salvação, mas nós aqui não sabemos, e temos o dever de orar, de interceder. Então isso não foi isso não inibiu Paulo de orar. A doutrina da eleição, a doutrina da soberania de Deus, não foi um desestímulo à oração, irmãos, e sim um incentivo. Eu continuo orando, eu suplico pela vida dos meus irmãos. Será que nós temos orado pelos nossos? Orai sem cessar. Eu tenho pessoas na minha família que ainda não foram salvas. Provavelmente você também tenha. Você tem orado por eles? Você tem clamado pelo marido ou pela esposa que ainda não é salvo, que ainda não foi justificado pela fé? Você tem clamado por amigos, companheiros de trabalho? E o motivo da oração de Paulo é para que sejam salvos. Salvação diz respeito ao destino eterno, eternidade, céu ou inferno. Paulo tem orado, irmãos, e nós, se você observar o versículo 2 e 3, é como se o coração de Paulo estivesse sangrando, porque ele diz, olha, esse povo é um povo que tem zelo de Deus, tem zelo de Deus. Como que Paulo, não é possível, como que pode? Paulo já havia dito lá no capítulo 9, no versículo 4 e 5, Paulo falando desse povo, ele diz, eles são israelitas, pertencem-lhes a adoção, a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas, deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre, amém. Tudo veio deles, irmão, o Salvador veio deles. Eles têm zelo de Deus. Paulo, como que se o coração sangrasse, mas ele diz, mas eles não têm entendimento. Apesar de terem tudo isso vindo dele, eles não entenderam o ponto central, Cristo. Eles não compreenderam que tudo desemboca em Cristo. 2 Coríntios 4:4 diz que o inimigo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. A incredulidade estava governando o coração deles. Não entenderam. Zelo de Deus, mas sem entendimento. Criaram o seu próprio caminho. Versículo 3. Eles foram por um caminho equivocado da salvação. Procuraram estabelecer a sua própria justiça. Não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, ou seja, o caminho da fé. Vamos criar o nosso próprio caminho, basta a gente se esforçar, basta a gente fazer isso e aquilo, basta nós direcionarmos para isso, não é pelo esforço humano, não é pelo muito fazer. A justificação não é pelo esforço humano, a justificação, a salvação é pela fé em Cristo Jesus. Eles não se sujeitaram à justiça de Deus, como está aí no verso 3, irmãos. Não se sujeitaram, eles preferiram um caminho da rebelião. Se você olhar para João capítulo 1, que João começa a falar de Jesus, ele disse, e Jesus veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram, o crucificaram. Quando Jesus estava diante de Pilatos, Cristo ou Barrabás, e eles soltem Barrabás, e a Cristo, o que eu faço com ele? Crucifica-o, rejeitaram. A justiça de Deus, irmãos, ela anula a nossa própria justiça. Estavam sendo guiados pelo engano. Uma justiça centralizada no próprio eu.
nos seus próprios méritos, uma justiça centralizada no homem. E o cristianismo, Cristo, é um caminho traçado por Deus diretamente do céu para a terra. Porém o homem, ele, pelos seus próprios esforços, ele vai criando caminhos daqui da terra para ver se ele consegue chegar nos céus. Lembra, desde lá da Torre de Babel, vamos construir uma torre para que nós possamos alcançar o céu. Mas não é assim que funciona, irmãos. A justiça, ela é a que é proveniente de Deus. A justiça pela fé. Então, no versículo 4, Paulo diz que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E no versículo 5 ele cita Moisés, que escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela. No versículo 5, irmãos, seguir o caminho da lei, significava guardar a lei de maneira completa, sem nenhum deslize, tudo tintim por tintim, impossível. Somente Cristo cumpriu a lei, guardou a lei, um homem perfeito que cumpriu a lei de maneira plena e completa. Jesus é o fim da lei no versículo 4, porque o fim da lei é Cristo. 3 significados aqui, irmãos, para esse versículo 4. Primeiro, Cristo é o cumprimento da lei, é a realização completa. A lei, quando a gente fala de lei, a lei mosaica, lá do Pentateuco, ela desemboca em Cristo. Ela é o cumprimento, Jesus é o cumprimento. Segundo, Jesus é o alvo, ela apontava para Cristo. Não é em vão, irmãos, que vocês já perceberam que Paulo vai defender na sua tese, citando inúmeros textos do Antigo Testamento. Ou seja, a base da sua tese, a base do Evangelho estava desde lá atrás, no Antigo, do Pentateuco, dos profetas, dos Salmos, de Eclesiastes. Ele é o alvo. Jesus é o cumprimento da lei, é o alvo e último, ele é o término da lei. Para exemplificar isso, quando olhamos para a ceia, quando Jesus estava reunido com os discípulos, e ele pega o cálice, ele diz, esse cálice é o meu sangue da nova aliança. Na antiga aliança, havia o sacrifício dos animais, para perdão dos pecados. Acabou, cessou, não precisa mais sacrificar animais, porque Cristo, como Cordeiro de Deus, foi morto, sacrificado de uma vez por todas, por nós pecadores, um sacrifício único, perfeito e eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Então Cristo, o fim da lei é Cristo, o cumprimento, o alvo e o término. A lei, ela não pode nos oferecer a justificação, mas ela nos conduz, ela conduz o pecador ao Salvador que nos justifica. Fomos justificados em Cristo, e a lei estava apontando isso, é o que Paulo está querendo trazer para nós, mostrar para os judeus. A lei, ela direcionou para Cristo, o fim da lei é Cristo. Então nós, irmãos, preste atenção, nós não temos mais que cumprir a lei, nem conseguiríamos, por esse caminho estaríamos completamente perdidos. Cristo cumpriu por nós, e aqueles que estão em Cristo, aqueles que foram salvos, aqueles que já foram justificados pela fé, que estão em Cristo, esses já cumpriram a lei, porque estão em Cristo, o cumpridor perfeito da lei. Mas preste atenção, irmãos, isso não significa que nós estamos desobrigados das exigências morais da lei. Um exemplo
Moisés fala, não matarás. Eu não tenho que cumprir a lei, então isso aqui não é para mim. As exigências morais continuam. A ênfase aqui de Paulo é a justificação que foi pela fé em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Em Cristo foi cumprido, satisfeito a justiça de Deus. Foram satisfeitas todas as exigências da lei por meio de Cristo. A justificação não é pelo esforço humano, não é pelo muito fazer, não é o que nós podemos fazer, é pela fé naquele que já fez tudo por nós na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. E em terceiro e último lugar, a justificação. Nós falamos que a justificação é pela fé e a gente está batendo nessa tecla. A justificação é pela fé, a justificação não é pelo esforço humano, e a justificação ela veio pela pregação do Evangelho. Versos 6 a 13 do capítulo 10. Do versículo 6 ao 8, que Paulo ele diz aqui no início, mas a justiça decorrente da fé assim diz. A justiça que decorre da fé. Novamente Paulo cita um texto lá do Antigo Testamento, Deuteronômio 30, do verso 12 ao 14. São perguntas, são indagações desnecessárias, tolas. Não há necessidade de subir no mais alto céu, ou descer no mais profundo abismo em busca de Cristo. Observe aí o verso 6 e 8. Ou não precisa de ninguém ir lá no céu, tá? Então tem que ir alguém lá no céu para trazer Cristo. Ou tem que ir alguém lá no mais profundo do abismo, na morte, e ressuscitar Cristo. Nada disso. Cristo, o próprio Deus, Ele já fez tudo isso. Ele já veio. Ele já morreu. E Ele já ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Cristo desceu do céu, foi ao abismo, a morte ressuscitou. Cristo é Deus e Ele já fez tudo o que era necessário partindo dEle próprio, dEle mesmo. No versículo 8, que Paulo ainda continua na citação de Deuteronômio, ele termina dizendo: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Está tudo aqui para vocês, nós estamos mostrando para vocês o Evangelho. Está perto, estamos pregando, basta crer nessa verdade absoluta, não precisa fazer nada mirabolante, não é esforço humano. Então para onde é que eu tenho que ir? Eu tenho que ir lá no céu, eu tenho que ir, não, Jesus já veio, e eu estou explicando para vocês a obra de Cristo na cruz, que Ele morreu, e que ressuscitou, está sentado à destra de Deus Pai. Pregação, irmãos, o que se deve fazer? Qual deve ser a resposta? Observe a responsabilidade humana que Paulo vai trazer no versículo 9. O que eu e você, que você judeu, você gentil precisa fazer? Versículo 9, com a sua boca, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Responsabilidade humana, que teve início no próprio Deus, na soberania de Deus, porque é o Espírito Santo que convence. Confessar com a boca, confissão pública, perante testemunhas, que Jesus é Senhor, que Ele é o próprio Deus, que Ele morreu e venceu a morte. Porque é sempre importante, irmãos, quando falamos da ressurreição, porque sem ressurreição a nossa fé seria vã. Estaríamos falando de um Deus morto, mas Ele não está morto, Ele vive para todo sempre. E a boca, nós sabemos que a boca fala do que está cheio, coração. Então no coração creu, fé genuína, fé interna, que foi gerada pelo próprio Deus, que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Percebe a questão da ressurreição? Você crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos, então será salvo.
A boca e o coração estão inseparáveis. A fé interior e a confissão pública andam juntas. E no verso 10 ele traz a explicação, porque com o coração se crê para a justiça. No momento em que você creu, que o Espírito Santo convenceu você, eu, do pecado, a fé foi gerada. Pela fé fomos justificados. Interno. Versículo 10. Com o coração se crê para a justiça, fé interior. Crie, por isso falei. Porque com o coração crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, a fé foi gerada no coração e eu vou expressar isso com os meus lábios para a salvação. Ou seja, não há dúvidas. Irmãos, você que já recebeu Cristo como Senhor e Salvador, você provavelmente está se lembrando de como que foi lá aquele dia da sua conversão, como que a palavra entrou, como que Deus gerou essa fé, e aí não houve dúvidas, não houve questionamento, simplesmente eu fui lá e confessei Jesus como Senhor e Salvador, algo que já foi gerado dentro do meu coração, essa convicção, essa certeza. Domingo que vem nós vamos falar um pouco, vamos seguir aqui no texto, mas olha o que diz o verso 17, só dando um spoiler, vamos assim dizer. Paulo diz no verso 17, assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. A justificação veio pela pregação do Evangelho, louvado seja o nome do Senhor. Verso 11, Paulo usa novamente o texto de Isaías 28:16. Nós temos aqui a garantia da salvação, não será confundido, não será envergonhado. A palavra de Deus, irmãos, as promessas, a pregação do Evangelho são verdades, seu conteúdo é verdadeiro, é uma verdade absoluta, digno de toda confiança, porque é chancelado pelo próprio Deus. No verso 12 nós temos o alcance da salvação, e aí Paulo vai falar novamente sobre o judeu e sobre o grego, no verso 12, pois não há distinção entre judeu e grego. Por que Paulo está dizendo isso, irmãos? O caminho é único, a justificação é pela fé, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. O caminho é único, é o caminho da fé em Jesus Cristo, seja judeu, seja gentil. Os judeus não têm um tratamento diferenciado, não, eles têm um outro caminho, não, o caminho é um só, a fé em Jesus Cristo. E por fim, no verso 13, Paulo vai citar um texto lá de Joel, profeta Joel, capítulo 2, verso 32, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está lá em Joel 2, 32. Interessante, irmãos, caminhando para o fim. Que essa passagem do profeta Joel, ela está inserida dentro daquele contexto da profecia do derramamento do Espírito Santo de Deus. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito. Lembram do texto de Joel? Está ali, inserido. Foi pela ação do Espírito Santo, irmãos, que eu e você, que já recebeu Cristo como Senhor, fomos convencidos do pecado. João fala em João 16 que é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então logo, por conta desse agir do Espírito de Deus, é possível que o pecador invoque o nome do Senhor, se arrependa dos seus pecados, confesse a Deus os seus pecados e declara que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da sua vida, e por isso recebem a salvação. Tudo isso por conta da pregação do Evangelho. Nós estamos no mês de missões, em que tanto tem se falado de missões, de Evangelho, de pregar, que é o nosso dever. Então nesse texto, irmãos, nós vimos sobre a justificação, é pela fé, não é pelo esforço humano.
E ela veio por conta da pregação do Evangelho. É importante que você faça esse exercício na sua leitura bíblica. A Bíblia vai contando a história da salvação. E Cristo é o fim, é a culminação, palavra diferente, da lei e de toda a história da salvação, que vai guiar Paulo a falar de uma maneira tão precisa, tão radical, recontando a história de Israel, trazendo nesses capítulos a história de Israel, do qual eles também precisam se arrepender. A lei Pentateuco, a lei mosaica, os profetas, os salmos, dão testemunho da mensagem da fé, do evangelho que Paulo está pregando. Lembram de Jesus? Quando ele encontra com aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús, em Lucas capítulo 24, que eles até então não estavam entendendo, e Jesus então passa a falar a respeito de si mesmo. Veja depois lá no verso 27, e ele começa a falar, mostrando em Moisés, nos profetas, em toda a escritura que falava a respeito de si mesmo, Cristo, o Deus Todo-Poderoso, que desceu da sua glória, e habitou entre nós, morreu pelos nossos pecados, e ressuscitou, e vive para todo sempre. A doutrina de Paulo, irmãos, a base da carta aos Romanos, que é um tratado teológico, está toda fundamentada nas próprias Escrituras. Quantas citações do Antigo Testamento! Eu e você podemos confiar e glorificar o nome do nosso Deus por tão grande salvação em Cristo Jesus. Eu finalizo dizendo o seguinte para nós: ore pelos perdidos, meus queridos irmãos. Nós precisamos orar para que Deus gere isso no nosso coração, para que não fiquemos indiferentes. Aquela pessoa que a gente convive todos os dias, que está a passos largos ao inferno, e nós nunca abrimos a boca para pregar o Evangelho. Você já parou para pensar nisso? De tantas e tantas pessoas que a gente está ali diariamente, seja no trabalho, seja um vizinho, alguém da nossa família, e nunca falamos de Cristo. E Paulo diz: olha, para mim o morrer é lucro, mas o viver é Cristo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E Paulo está com o seu coração sangrando, porque os seus compatriotas estão a passos largos ao inferno. E ele ora por eles, ele intercede por eles com súplicas. Semana que vem nós vamos adentrar um pouco mais nessa responsabilidade da pregação do Evangelho. Você que já é salvo, irmãos, agradeça ao Senhor, glorifique a Deus. Não teve mérito nenhum da nossa parte, foi Jesus, a sua obra foi perfeita, completa, plena na cruz do Calvário. Mas fomos salvos para um propósito: anunciar a resplandecente luz, anunciar as boas novas de salvação. E se alguém aqui nessa noite que ainda não recebeu Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, irmãos, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Se arrependa dos seus pecados. Se tem algum visitante aqui nessa noite, você não veio aqui em vão. Deus te trouxe aqui para ouvir o Evangelho. Abra o teu coração, confesse os seus pecados, se arrependa e confesse com os teus lábios que só Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Que Deus aplique essa palavra ao nosso coração, irmãos. Vamos orar, feche os teus olhos e somente louve e agradeça ao Senhor. A justificação é pela fé, não é pelo esforço humano. E ela veio por conta da pregação do Evangelho. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus, por tão grande salvação. Nós te bendizemos. Aproveitamos para orar pelo povo judeu. Tem misericórdia, Senhor.
e abra os olhos. Nós sabemos, como diz lá no capítulo 11, quando for completa, chegar à plenitude dos gentios, o Senhor há de fazer algo sobrenatural, em que haverá uma conversão maciça de judeus a Cristo Jesus. Senhor, oramos pelos nossos familiares que ainda não se entregaram a Ti, Deus, tem misericórdia. E não é ninguém de fora que tem que vir e pregar o Evangelho, sou eu, é cada um dos meus irmãos, pregar o Evangelho à nossa família, aos amigos, aos vizinhos, aos companheiros de trabalho, falar de Cristo. A salvação é pela fé em Cristo Jesus. Ele fez tudo e a sua obra foi perfeita. Não é pela nossa justiça própria, é pela fé em Cristo Jesus. Que a tua palavra não volte vazia. Por favor, Senhor, continue a falar conosco por meio da tua santa palavra. No decorrer de toda essa semana, que não caia no esquecimento, e coloquemos em prática as verdades bíblicas, para a glória do teu santo nome. Tudo o que fizermos seja para louvor da tua glória. Assim oramos agradecidos por essa noite tão preciosa, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos nos colocar de pé, meus queridos irmãos.